Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Gratidão pela companhia mais uma vez de todos vocês. Estamos então hoje adentrando o nosso capítulo 3 do livro A Essência da Iluminação, cujo título é Os Meios de Conhecimento do Ser. Então aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o que é o Vedanta e esse meio de conhecimento. Iluminação é o sólido e imediato conhecimento de que eu sou a consciência comum e não a entidade experienciadora que eu penso que sou. É apenas conhecimento por uma simples razão. Eu já sou livre. Como acabamos de concluir, qualquer tentativa de experienciar o ser, experienciar a iluminação, ou conquistar um estado permanente de consciência é uma perda de tempo. O que eu deveria estar buscando é o conhecimento do ser. Mas o conhecimento não vai simplesmente pousar na sua janela como um passarinho. O conhecimento, que é o conteúdo de tudo, requer um meio. Aqui, gente, começam algumas expressões e conceitos muito importantes e estruturais do Vedanta, tá? Em primeiro lugar, essa entidade experienciadora significa o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então, o que estamos fazendo na Terra? Nós estamos experienciando a Terra, experienciando esse cenário, né? E essa experiência é feita através de uma entidade experienciadora, tá? Que nesse momento aqui, nessa experiência, se chama, no meu caso, Thaís, e está encapsulada aqui num tubinho de carne que eu chamo de corpo, tá? Essa entidade experienciadora, no Vedanta, pela linguagem em sânscrito, ela é chamada de Jiva. Mais para frente a gente vai ver isso com mais sequência, mais frequência, tá? Então, só para vocês já irem se familiarizando, quem está acompanhando o glossário desse livro e do próprio Vedanta, que eu coloquei lá no grupo, posso reenviar, inclusive, vai ver lá que existe uma palavrinha com J, chamada Jiva, que também é expressada como diva, tá? O som de J, o J tem som de D, que representa essa entidade experienciadora, ok? Então, para que a gente consiga, como enquanto entidade experienciadora, ter ideia, acessar esse conhecimento sólido de que somos o ser, nós precisamos de um meio de conhecimento, ok? Com o meio de conhecimento que recebemos de Deus, percepção e inferência, nós podemos conhecer as coisas através da experiência e tirar certas conclusões. Esse meio requer objetos. Os sentidos requerem objetos. O coração necessita de sentimentos para sentir. Para sua apreciação, existe um tanque universal de emoções: desejo, medo, cobiça, amor, gentileza, simpatia, compaixão, inveja, ciúmes, etc.
O intelecto requer pensamentos que são retirados de um vasto mundo de ideias. Alguém aqui sabe o significado de inferência? Alguém quer colaborar, trazendo o significado de inferência? Bom, então existe uma diferença entre ter uma referência, né, uma percepção e uma inferência. Aqui ele fala especificamente da percepção e da inferência, né? Então, percepção é aquilo que a gente vive, que a gente experiencia e percebe através dos nossos 5 sentidos. E inferência é aquilo que a gente não precisa experienciar para saber que é uma verdade. Então, por exemplo, a gente sabe que dentro daquele encanamento de energia elétrica passa uma corrente elétrica, né? É um conhecimento inferencial. Eu não preciso colocar o dedo da tomada e tomar um choque para saber que passa a corrente elétrica. Eu posso contratar um eletricista e ele pode usar um multímetro, né? Qualquer tipo de aparelho que meça essa corrente para mim. E eu vou acreditar que está passando essa corrente. Eu não preciso sentir essa corrente passando pelo meu corpo, tá? Da mesma maneira com o fogo, né? A gente vê às vezes uma fogueira, a gente não precisa colocar a mão no fogo para sentir que ele queima. A gente já sabe. A gente tem um conhecimento inferencial. Alguns já passaram por essa experiência de se queimarem, outros não, mas não precisam passar para saber que isso pode acontecer. Tá? Então, esse é o conhecimento inferencial. É aquilo que eu não preciso experienciar para saber que é uma verdade. E esses são os dois conhecimentos principais, né? Os dois meios de conhecimento principais que a gente vai utilizar para o conhecimento do Vedanta, para explorar esse caminho, esse meio de conhecimento do Vedanta, ok? Pessoas que não estão satisfeitas com suas vidas e querem sentir algo especial e extraordinário, frequentemente criticam o Vedanta como sendo um caminho meramente intelectual. Olha só, gente, essa parte é bem importante a gente compreender profundamente. Geralmente elas dizem que espiritualidade tem a ver com o amor e o coração. E tem, mas não da maneira que elas pensam, como veremos mais para frente no capítulo 12. Mesmo que o coração seja extremamente sensível, ele não pode te sentir enquanto ser, ok? Porque você é mais sutil do que o seu coração. Você sente as coisas através do seu coração. Você é anterior ao que pensa e sente. Não somos nem contra sentimentos ou pensamentos, nem a favor. Eles são um simples fato da vida. Mas é errado dizer que Vedanta é um conhecimento intelectual, porque nenhum conceito pode descrever você, que é tudo que existe. Isso não significa dizer que o intelecto, que é apenas uma função da consciência, não esteja intimamente envolvido no conhecimento do ser. Portanto, a ideia de que ele deveria ser transcendido ou descartado não está correta também. Sem o intelecto, você não pode conquistar a liberação. Olha só, esse parágrafo aqui, ele é muito rico em informações, muito complexo, né, em nível de informação do Vedanta, acerca do Vedanta. Mas eu vou começar comentando um pouquinho sobre essa crítica, né, do caminho meramente espiritual.
nós estamos condicionados a associar a espiritualidade a questões mais exacerbadas no nível de sentimento, né? Hoje a gente vê, especialmente aqui no Ocidente, um movimento muito forte, que é o movimento cristão evangélico, né? Que utiliza muito dessa exacerbação emocional para arrebatar os fiéis, né? Então a gente vê esse movimento acontecendo aí com muita frequência, o que eles chamam de movimento pentecostal, né? Que é esse exagero das emoções, esse fogo, né? Eles chamam de fogo de Pentecostes, que traz essa experiência exacerbada acerca das emoções. E existem muitas pessoas que associaram, que passaram a associar espiritualidade com essa exacerbação, né? Isso também acontece no meio xamânico. Existem pessoas que sentem falta de cantar, de dançar, de exacerbar essas energias, associando isso ao único caminho certo, à única verdade da espiritualidade, né? Sendo que a gente aqui está falando até agora, né, tanto do movimento pentecostal quanto do movimento xamânico, de elementos, de ferramentas experienciais do ser, né? Então, existe uma diferença entre a experiência e o conhecimento. Então, através da experiência, a gente pode sim acessar alguns elementos que vão nos auxiliar no processo de discriminação desse conhecimento, dessa descoberta do ser que somos, que já somos, né? Mas não existe uma relação direta, garantida entre a experiência e o conhecimento. Tá? Então, não tem como ninguém prometer que através de uma experiência X o ser vai se descobrir, porque existe uma condição, que é a condição da discriminação, né? do intelecto, que acontece justamente pelo intelecto, para que essa percepção do ser, né? Essa descoberta do ser, através de um conhecimento firme e forte, se dê e se converta num estado de iluminação, de liberação, que eles chamam aqui, tá? Então, sim, o Vedanta ele não é pentecostal, ele não é experiencial, ele não tem esse viés, né, emocional. Ele é um conhecimento revelado isso por si também já não é capaz de classificá-lo como um conhecimento intelectual. Por quê? O conhecimento intelectual, o caminho intelectual, é um caminho que foi revelado através do intelecto, e não é o caso do Vedanta. O Vedanta foi um conhecimento revelado que não foi uma revelação experienciada, tá? Então, os rishis, que são os devotos, né, que buscam a iluminação, os buscadores desse caminho de iluminação, eles às vezes eles são não devocionais também, na grande maioria, né? Alguns são devotos, outros são não devotos, não devocionais. Eles simplesmente acessaram esse conhecimento através de uma revelação, ou seja, eles não experienciaram, eles não passou pelo filtro dessa entidade experienciadora. Então não tem como dizer que é um conhecimento intelectual, porque não foi utilizado o intelecto para trazer esse conhecimento, foi simplesmente canalizado esse conhecimento, né? Revelado através dessas canalizações que não são autorais, né? Então nenhum rishi batizou o Vedanta com seu próprio nome. Ele simplesmente entendeu, todos eles entenderam se tratava de um conhecimento que estava acima ou antes do intelecto.
E por que ele diz aqui que nós estamos antes do intelecto? Porque o intelecto, nesse caso aqui, é um objeto que faz parte de um aparato pertencente a uma entidade experienciadora, que é o Diva, né? Então, o intelecto aqui, ele não pode ser descartado também, porque é através dele que a gente consegue assimilar esse conhecimento. Porém, ele é só uma ferramenta que pertence a uma entidade experienciadora, que, por sua vez, é uma parte do ser em manifestação. E é por isso que a gente, que aqui, né, a gente vê que o James diz que o ser, ele é mais sutil do que o próprio coração, ele vem antes do intelecto, porque o coração e o cérebro, né, que compõem aí o intelecto, são ferramentas, são partes integrantes de uma entidade experienciadora, tá? Então, para vocês fica claro, isso é simples de entender, que a diferença entre o ser e o intelecto e o coração e a própria entidade experienciadora. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Até aqui? Não? Então vamos continuar. Se você apenas busca a liberação porque pensa que não é livre, o que você é, então você deveria descartar sua busca pela verdade como sendo intelectual e ser feliz como é, porque a ideia a qual você está preso é também puramente uma noção intelectual. O intelecto ignorante pode ser o problema, mas a ignorância não é a única opção para o intelecto. O resultado final da investigação vedantina não é o conhecimento intelectual do ser. O conhecimento eu sou, consciência ordinária, sem ação, despreocupada, não nascida, destrói a noção eu sou uma entidade pessoal, limitada, sujeita ao sofrimento, e desaparece por si só, deixando você como sempre foi, livre de conceitos e livre da experiência em si. Alguém tem alguma dúvida? Sobre essa afirmação? Então, até aqui, gente, essa busca, não é, a ideia aqui não é a gente se tornar intelectuais desse conhecimento. A ideia é que a gente consiga assimilar um caminho, né, um meio, para que nós possamos promover essa descoberta de que somos o ser. Essa descoberta, que é chamada de liberação, ela acontece na medida em que a gente se convence desse caminho, praticando esse conhecimento no nosso dia a dia, né? Então, essa prática é chamada de manana. Então, o que a gente está fazendo aqui, de novo, né? Falo sempre sobre isso, porque é muito importante a gente entender essas etapas. Então, hoje, nesse momento, nós estamos praticando o Shravana, que é a exposição do intelecto a esse conhecimento. E aí, uma vez que nós estejamos convencidos de que esse é um caminho, né, verdadeiro, nós vamos perceber e refletir essa verdade no nosso dia a dia. E a forma de fazer isso é praticando manana, tá? Então, vivendo isso no dia a dia, até que a gente se convença de que, de fato,
essa é uma verdade e passe a contemplar essa verdade no nosso dia a dia, né? Então, que é a última etapa, chamada Nididhyasana, quando a gente se torna verbo daquilo que a gente está investigando aqui, ok? Então, aqui é um pouquinho mais sobre como isso vai acontecer. Esse capítulo 3 fala sobre isso. O ser não é um objeto. Para que ele se tornasse um objeto, teria que haver outro você para experienciá-lo. Mas é uma questão de bom senso que só há um único você. O ser também é indestrutível. Ele é consciência não dual. Portanto, é impossível dividi-lo em duas partes conscientes e pegar uma parte para experienciar a outra. Mesmo que você conseguisse dividi-lo em dois, ambas as partes seriam a mesma natureza e não se ganharia nada, porque a experiência de ambas as partes seria a mesma. Além disso, mesmo que o ser fosse divisível, quem iria dividi-lo? Como não é um agente, ele não pode dividir a si mesmo. Por fim, a experiência parece ser uma questão de um sujeito consciente experienciando um objeto inerte. Mas consciência é tudo, o sujeito e o objeto, e nunca é inerte. É sempre simplesmente consciência não dual. Mesmo quando a ignorância aparentemente transforma o ser em sujeito e objeto, nem o sujeito, a entidade experienciadora, nem os objetos são de fato conscientes. Portanto, o sujeito não experiencia realmente os objetos, embora certamente pareça que sim. O sujeito, a entidade experienciadora, que pensa que é consciente, é, na verdade, um objeto conhecido por você, a consciência que testemunha. Portanto, o que é experiência? Experiência é sempre apenas a consciência experienciando a si própria. Dualidade não está envolvida. Como iremos ver, a dualidade é apenas uma crença. Então, gente, esse conhecimento não dual do Vedanta, ele faz parte de uma linha de conhecimento do Vedanta chamada Advaita Vedanta. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui, o James, que é o autor desse livro, ele pertence a essa linha de conhecimento, né, de expansão aí do conhecimento, chamada Advaita Vedanta. O que significa? Advaita é não dualidade. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é o Vedanta não dual. Então, todas as vezes que a gente falar de não dualidade, o que aparecer aqui no livro de não dualidade, sobre não dualidade, você se lembre que aqui, dentro desse contexto de investigação, não dualidade significa que não existe o sujeito e os objetos, que isso é uma ilusão de uma ordem de realidade aparente, tá? Então, essa realidade aparente que a gente vive aqui, nesse cenário, né, aparentemente real, nos dá a impressão de que nós estamos vivendo entre outros objetos e que nós estamos separados desses objetos, que existe nós, né, como observadores sujeitos, e os objetos, que é o que a gente experiencia e observa, tá? Mas o Vedanta, Advaita Vedanta, diz que isso não existe, que isso é uma ignorância, é uma crença apenas, tá? Que não é real. Que a realidade é que somos pura consciência, de que somos o todo, ok? Então, é esse o conceito aqui. Embora pareça um pouco complicado, né, de a gente assimilar assim de cara, vocês vão perceber
que vai aparecer várias vezes esse conceito aqui da não dualidade. Então, é importante vocês linkarem o conceito ao significado, né? O nome aqui ao significado, para vocês irem reafirmando que essa dualidade significa sujeito e objeto, que ela é uma ilusão, ok? Então, portanto, parece que, no que concerne ao conhecimento do ser, Deus cometeu um erro. Se Deus quisesse que soubéssemos quem nós somos, ele nos teria dado um meio de conhecimento apropriado. É por isso que você frequentemente escuta o refrão: o ser é um grande mistério. Ele está além de tudo. Ninguém pode saber o que é. Ele permanecerá eternamente um mistério. As pessoas podem se tornar bem românticas quanto à impossibilidade de se conhecer Deus. Parece excitá-las. Todos conhecem objetos, mas ninguém conhece o sujeito. Criar o mundo em 6 dias deve ter sido um grande trabalho. Depois de criar todas as coisas sobre as quais nós supostamente temos domínio, parece que o Criador deixou o melhor por último, ou seja, nós. Ele deveria ter saído para se divertir no sábado à noite, antecipando seus dias de descanso. Ele ficou até tarde nos criando. Talvez os corpos estivessem numa linha de produção, com os cérebros todos empilhados ao lado, e conforme os corpos passavam, o Criador inseria os cérebros. Mas porque era muito tarde e o pobre Deus estava exausto, após 6 dias de trabalho árduo, ele acidentalmente colocou o cérebro voltado para fora, em direção ao mundo dos objetos, ao invés de voltado para dentro, em direção do ser. E bem, o restante é história. Todos conhecem os objetos, mas ninguém sabe quem é. Interessante isso, né, gente? É o que a gente vive falando no nosso dia a dia aqui, na nossa comunidade. Como tudo é sempre voltado para fora, né? Os nossos olhos físicos estão sempre voltados para fora. A gente não nasceu sabendo usar o nosso olho interior, né? O nosso terceiro olho. E a gente tem uma dificuldade imensa de olhar para dentro, até mesmo quando a gente se dispõe, né, a viver uma experiência de expansão de consciência, a tendência é a nossa mente, nosso intelecto, forçar, né, uma visita para o outro, o olhar extrovertido, porque essa é a grande pegadinha, né? Esse é o erro do sistema. A gente está sempre olhando para o outro, para fora, para os objetos. Tá? Contudo, nós somos afortunados, porque há um homem santo na Índia, de nome Kalki, um avatar, que pode nos salvar desse erro de Deus. Por 5.000, ele irá mudar a direção do seu cérebro e você vai saber quem é. Parece que um monte de almas ávidas aceitaram a oferta, já que agora ele possui um enorme templo dourado. Evidentemente, o mercado de reversão de cérebros está crescendo, porque parece que seu filho entrou no negócio também. É uma boa notícia para os não iluminados, porque o preço da iluminação parece ter caído recentemente, em virtude de uma maior oferta do lado dos fornecedores. Se os instrumentos que nós possuímos não são adequados para o conhecimento do ser, então como vamos conhecê-lo? Parece que a consciência queria que nós soubéssemos, porque há muito tempo atrás ela revelou a ciência do conhecimento do ser, Vedanta, precisamente por esse motivo. O James adora brincar, né? Ele é bem satírico, assim, na forma de colocar, e ele não poupa essas sátiras que dizem respeito a esse mundo, esse mercado espiritual, né? Então, mais uma vez, ele colocou aqui de uma forma satírica e tem gente, né? Existem vedantinos
que brincam que no 7º dia, Deus fez o Vedanta, né? Do tipo, até o 6º dia ele inventou todas essas peripécias aí do mundo dos objetos. Aí no 7º ele pensou, bom, agora eu vou escrever um manual para eles conseguirem sair dessas armadilhas todas, né? E aí ele fez o Vedanta. Então aqui ele fala algo parecido, né? De que o Criador, ele queria que a gente soubesse, que a gente desvendasse toda esse aparato aí do mundo dos objetos e, portanto, criou o Vedanta por esse motivo. E aí, gente, é bem legal que na sequência aqui ele vai começar a falar sobre o que não é Vedanta. Então, esse capítulo nos ajuda a definir, tá? Como é que é o André colocando aqui, ó? Deu ruim e ele fez o guia escrito. É tipo isso, André. É o manual do jogo, sabe? O folhetinho de instruções do jogo é o Vedanta. Ele resolveu deixar aqui pra gente como gentileza dessa pegadinha toda. Bom, então, olha, primeira coisa que Vedanta não é uma filosofia. A primeira coisa que precisamos saber sobre Vedanta é que não é uma filosofia. Então, quando vocês forem falar para os amiguinhos, estudem Vedanta, daí eles perguntam, o que Vedanta é? Daí você fala, olha, a única coisa que eu sei até agora é que não é uma filosofia. Porque daí fica mais fácil da gente explicar, tá? Então, ele começa explicando o que não é. Filosofias, então, por que não é? São os argumentos ou crenças de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Marx e Engels surgiram com a já extinta filosofia chamada comunismo, a qual foi elaborada para corrigir os problemas do capitalismo. Existencialismo estava em seu auge na Europa no século passado. Onde está o existencialismo hoje? Filosofias não duram, porque são elaboradas por pessoas para servir às necessidades intelectuais da época. Quando os tempos mudam, e eles sempre mudam, as filosofias não são mais relevantes. É muito importante apreciar o fato de que Vedanta não veio de seres humanos. Seres humanos têm um entendimento limitado. Além disso, eles sempre têm um propósito, normalmente salvar ou destruir o mundo de um jeito ou de outro. Se não é a dominação mundial ou a salvação mundial, eles parecem estar perenemente inclinados a te vender algo, te convencer de algo ou fazer com que você e suas circunstâncias se modifiquem. Eles não são objetivos. Ok? Então, gente, primeira forma, né, de definir Vedanta como uma não filosofia, a mais fácil, eu acredito, é lembrando de que Vedanta não é um conhecimento vindo de seres humanos. Então, quem filosofa são os humanos, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o cenário que eles estão vivendo. E como tudo que está além do ser é perene, que se dissolve e modifica, então, fatalmente, os cenários filosóficos se modificam e a filosofia cai em desuso, né? Ou então chega uma outra linha filosófica dentro, mais ajustada para o cenário que está sendo apresentado no momento, tá? Então, só por conta disso, já classifica a filosofia como um objeto que cai em desuso, tá? E o Vedanta não é um objeto. Vedanta é o conhecimento puro, ok? Outra coisa que não é religião ou um caminho espiritual. Seres humanos desenvolvem filosofias e religiões. Vedanta também não é uma religião. Não é o resultado das experiências dos místicos. É responsável por experiências místicas, mas está além do misticismo. Não é um caminho espiritual.
é o conhecimento por trás de todas as religiões e caminhos espirituais. Antes de continuarmos, é preciso que você saiba que não é necessário que você acredite nessas afirmações. Elas são difíceis de engolir, porque nós temos a vaidade de supor que, porque nós nos vemos como o suprassumo das coisas, tudo que é significativo surge de nós. De qualquer maneira, as origens do Vedanta são razoavelmente sem importância, porque ele faz o que se propõe a fazer, liberar você. Se você adequadamente expuser sua mente ao Vedanta, você verá com clareza por que dizemos que não é uma religião, uma filosofia ou um caminho espiritual inventado por seres humanos. Nós dizemos que é Apurusheya Jnana, não, ou Inanna, Apurusheya Inanna, o que significa não vem de uma pessoa. Uma coisa que é bacana de contar para vocês é que antes do Vedanta vem algumas escrituras sagradas chamadas Vedas, né? Vedas, as escrituras védicas, elas contam a história dos seres, dos avatares que se manifestaram aqui no mundo, né? Nessa terceira dimensão, nesse cenário criado. E os Vedas, eles trazem, por exemplo, então, histórias de Shiva, de Krishna, né? Desses devas, que foram avatares, representações, né? Do Criador, que vieram aqui em terceira dimensão manifestar uma determinada energia ou uma determinada ação, né? E essa linha é Dvaita Vedanta, que é o Vedanta da dualidade. Então, as pessoas que investigam, né, o Vedanta mais estão presos a uma personalidade, a uma manifestação personalista, né, ou seja, escolhem viver um caminho de conhecimento através de um personagem, que nesse caso que eu falei seria Krishna, por exemplo, eles não conseguem viver a não dualidade. Então, eles escolhem o caminho da devoção, né? Então, é um pouquinho diferente aqui do que a gente está vendo através da essência da iluminação, porque essa linha do James é uma linha impersonalista, tá? Então, por que é impersonalista? Porque o ser, ele não tem uma personalidade, segundo o Advaita Vedanta, né? Então, não precisa ser vinculado. E é isso que desclassifica o Vedanta como uma religião. Porque os Hare Krishnas, por exemplo, que são os devotos de Krishna, eles fazem parte de um movimento religioso, né? Então, religiosamente, eles manifestam a sua devoção por essa personalidade chamada Krishna, esse avatar, tá? Então, é um movimento personalista que, por ser personalista, tem esse cunho religioso, tá? Então, é por isso que esse Advaita Vedanta, né, Vedanta, em essência, aqui dentro desse conhecimento chamado Advaita, ele não pode ser classificado como uma religião, porque não existe nenhum tipo de devoção personalista, ok? Então, ele não é devocional e ele não é personalista. Por esses dois fatores, ele deixa de ser uma religião, tá? Não é informação canalizada. Também não é canalização. Pessoas com suas ideias pré-concebidas, preconceitos, crenças e opiniões são como velhos cachimbos. Muita cinza se acumula neles.
Assim, quando o conhecimento flui através delas, inevitavelmente fica poluído. Nós somos os maiores poluidores da Terra. Sim, temos algum conhecimento, mas conhecimento e ignorância vivem lado a lado na mente humana. E, infelizmente, muitos de nós não sabemos a diferença. Nós não queremos um meio de conhecimento que seja feito de ignorância e verdade. Como nós vamos separá-los? Pessoas que não sabem discriminar engolem um junto com o outro. Você não vai se liberar dessa maneira. Leia os livros de praticamente qualquer professor atual. Você encontrará a verdade lá, ou alguma versão da verdade. Mas as crenças e opiniões dos autores estão geralmente tão emaranhadas nessa verdade como ramos de videira em volta do tronco de uma árvore. E você acaba por engolir ambos e terminar confuso. Esse não é um caminho para a liberação. As palavras de profetas e místicos deveriam sempre estar sob suspeita. E isso exclusivamente porque são seres humanos, né? Então, enquanto entidades experienciadoras, todos nós, por mais que estejamos limpos, né, de ignorância, porque esse processo de discriminação e de iluminação é um processo de destruição da ignorância, ainda assim nós temos nossas limitações enquanto seres experienciadores, entidades experienciadoras, né? Então, somos o ser? Sim, mas dentro dessa cápsula aqui, nós temos algumas limitações físicas. Então, enquanto entidades experienciadoras, esses profetas e místicos podem macular, né, um conhecimento puro, justamente porque passa por um filtro de ignorância que nós temos de fábrica, né, na nossa composição. Então, todo conhecimento canalizado, ele precisa ser bem investigado, né, tem que estar sob suspeita. Caso contrário, pode ser pode ter um viés, né, pode ser enviesado para algum tipo de interesse do canalizador ou por um caminho de ignorância do próprio canalizador, né? Então, estamos sujeitos a isso mesmo. E aí ele, por fim, conta o que é, de fato, o Vedanta, né? Conhecimento revelado. As pessoas experienciam a verdade, mas a verdade não vem delas. Vem para elas, de fora. Ela é vista, é ouvida, vem de uma fonte objetiva, além de nós mesmos. Revelações sempre têm sido uma íntima parte da experiência humana, assim como um corpo objetivo de conhecimento científico sobre objetos foi construído ao longo dos séculos, um corpo objetivo de conhecimento da consciência foi desenvolvido também. Olha que beleza. Um bom exemplo desse tipo de conhecimento é a descoberta de Einstein da lei da relatividade, da gravidade, ou a descoberta da eletricidade por Thomas Edison. Descobrir significa deixar à mostra algo que estava presente, mas previamente desconhecido. Relatividade, gravidade e eletricidade descrevem como o mundo funciona, de acordo com as leis da física, não de acordo com Einstein ou Edison. A gravidade, a relatividade e a eletricidade não se importam se você acredita nelas. Elas operam da mesma maneira, quer você compreenda ou não o que elas são. Conhecimento do ser está sempre aqui, bem na frente do nosso nariz, mas porque estamos cegos pela dualidade, nós não o vemos. Olha só
como que genial, né, essa analogia do James, né, dentro desse contexto. De fato, né, pouca gente, se eu perguntar para os meus filhos, por exemplo, se eles sabem que dentro da canaleta ali de eletricidade passa eletricidade, eles vão dizer que sim, porque eles veem nossos aparelhos eletrônicos, elétricos funcionando em casa. Se eu perguntar quem foi que descobriu a eletricidade, provavelmente eles não vão saber, mas eles sabem que ela existe, né? Porque nesse caso, a autoria, ela não importa, porque existe algo que está aqui presente, né? E que é presente independente do autor. Então, óbvio que é um mérito, né, do Thomas Edison, por exemplo, ter feito essa descoberta, ter se atentado para essa eletricidade que aqui estava. Sim, ele merece, né, a honra por isso. Porém, a eletricidade sempre existiu, independente do Thomas Edison, né? Então, é a mesma coisa sobre o conhecimento do ser. Ele sempre está aqui, ele sempre existiu, ele está presente, independente da nossa ignorância que não consegue percebê-lo. Então, de fato, aqui foi um capricho do James, né? Essa analogia que é tão precisa, que reflete tão bem essa relação nossa com esse conhecimento do ser. Alguém quer colocar? Tá todo mundo tão quieto hoje, gente. Será que ninguém está conseguindo entender nada ou todo mundo está entendendo tudo? Estou sendo dual agora, hein? Ou uma coisa ou outra. Deixa eu ver se alguém deixou alguma coisa aqui no A bate-papo. galera tá entrando em parafuso aí. Será, Val? E você? E você? Tá entendendo melhor dessa vez, Val? Tô entendendo bem melhor, bem Ai, melhor. que Bem bom. mais fácil, né? É Que bem bom. mais fácil. O André falando que o surto vem. Como assim, André? Tá surtado aí? Não, ainda não. Faltam alguns Não, capítulos ainda. eu tô um pouco menos agora eu tô mais calmo. Ah, Eu tô é? mais assim, eu passei a fase, eu acho, até agora, do surto. Mas uma das coisas que eu tenho percebido muito com todo o processo do Vedanta é como ele quebra muito a minha ansiedade, assim, ou como ele põe à prova a minha ansiedade. Porque agora a gente estava lendo toda essa parte, e aí na minha cabeça é mais ou menos assim. Acho que é a forma que a gente é acostumado, né? O que é, primeiro, o Vedanta é, e não o Aham. que ele não é. Então, em todo momento, estava assim, o Vedanta não é uma filosofia. Ok, mas o que o Vedanta é? Não é uma religião, tá? Mas o que o Vedanta Entendi, é? mas e aí? É. E aí eu acho isso muito louco, porque eu tenho percebido muito isso. Para mim é o que está mais sutil até agora, assim, mais claro, né? Menos sutil, na verdade. É esse processo de ter a ansiedade testada, assim, sabe? Por um ensinamento que não acontece no meu tempo e nem no tempo como a gente está acostumado que as coisas aconteçam, assim. Então, é isso. Que a gente está acostumado a desejar que as coisas aconteçam, né? Porque as coisas não acontecem de forma imediata na sua maioria, né? Mas existem poucas coisas que podem acontecer de forma imediata que nos dão essa impressão de que é possível fazer isso com tudo, né? E aí, se a gente tenta fazer isso com tudo, é onde começa a dar ruim e aí a gente adoece, né? As doenças todas de ansiedade, de pressa, e porque tudo tem um tempo natural para acontecer. Então, eu, inclusive, tenho recomendado para a maioria das pessoas, né, que me perguntam a respeito, acho que eu já falei isso também aqui, sobre esse estudo, que a melhor forma de fazer é lendo realmente um capítulo por vez e acompanhando o fluxo da sanga, dessa comunidade, dessa turma, né? Porque aqui está sendo tudo processado dentro desse conjunto de pessoas, né, que
se forma essa Sangha, que é essa comunidade de estudo. E aí, se a gente tem pressa, quer se destacar, né, se descolar desse fluxo, a gente vai trazer mais dúvida, questionamentos antecipados. E então a melhor forma de fazer isso, esse estudo se você tem vontade de ampliar esse Shravana que a gente fala, que é essa exposição, né, do conhecimento à mente, do intelecto ao conhecimento, você pode fazer isso lendo as perguntas, respondendo aquelas questões do final, né? Vendo o quanto você compreendeu, respondendo às cegas e depois comparando com as respostas. São atividades que são construtivas a respeito dessa investigação. Agora, se antecipar e ver coisas além, né? É só uma maneira de criar mais ansiedade, de criar, não necessariamente, mas de retroalimentar, né, o processo de ansiedade e dessa manutenção desse padrão do imediatismo, né, da espiritualidade instantânea, desse miojo, né, acho que a gente quer 3 minutinhos ali e já está sabendo de tudo. E não é assim. Então, esse conhecimento, essa percepção, essa ideia, né, evasiva do instantâneo, do imediatismo, vem de um estilo de vida, principalmente ocidental, né, que trouxe consigo uma série de crenças de que é possível fazer tudo aqui e agora e viver do jeito que a gente deseja. E por conta disso vem as frustrações, vem a raiva, vem a depressão, né? Todas essas doenças da mente e da emoção, né? Do campo das emoções. Então, sim, o Vedanta pede calma, ele pede tranquilidade e pede confiança no processo. Mas é isso, que bom que vocês estão se permitindo, né, a isso. Bom, então, continuando aqui, página 33, é muito importante que nós confiemos no conhecimento, não em pessoas. As pessoas não são ruins, elas apenas tendem a ser ignorantes, particularmente sobre o tópico de quem elas são. Ignorância é algo que esconde ou oculta o conhecimento, e nesse processo permite que ocorra um conhecimento errôneo na forma de crenças e opiniões projetadas, tendências e preconceitos. Devido ao fato de que não sabemos quem somos, nós consideramos que o que pensamos e sentimos é a verdade, mas a verdade pessoal não é confiável. Olha só que interessante, né? Então, por que a gente chama esse espaço aqui que a gente está vivendo agora de Sangha, de comunidade de conhecimento? Porque nós estamos investigando juntos esse conteúdo, né? E aqui, como eu estou ancorando isso para nós todos, existe uma tendência até dos exemplos que eu trago, né, serem projeções minhas do que eu estou vivendo no meu cotidiano. Só que esses exemplos, eles são absurdamente limitados, porque são só projeções do meu cotidiano, né? Então, dentro dessa comunidade, tem várias pessoas vivendo várias outras coisas que podem ilustrar, muitas vezes, até melhor aquilo que a gente está vendo, né? De uma forma mais completa do que o meu exemplo. E é por isso que existe essa definição, né? Dessa Sangha, dessa comunidade, muito clara, para a gente entender que, apesar de ter a Thais aqui trazendo, ancorando essa leitura e esse fluxo, né, desse conhecimento, cada um de vocês é responsável por praticar esse manana e por investigar e encontrar exemplos práticos no cotidiano de vocês sobre tudo isso que a gente está vendo, porque somente dessa maneira o conhecimento ele vai chegar puro para vocês, né? Sem a interferência
da minha pessoa, do meu Jiva, né? Então, é muito importante que a gente confie no conhecimento, e isso é basicamente o que o James está pedindo aqui. Confie e investigue se isso é real, se isso é verdade. Investigue no seu cotidiano, pratique o Manana, perceba esse conhecimento acontecendo na sua experiência, no seu dia a dia, tá? No seu cotidiano. O ser humano tem estudado o fogo desde o início dos tempos. Em algum momento, tornou-se claro que o fogo tem uma certa natureza e se comporta de acordo com certas leis. Devido ao conhecimento do calor, nós podemos enviar foguetes a Marte. Qualquer um que compreenda o conhecimento e possua os recursos pode enviar um foguete até o espaço. Não há nada pessoal nisso. Da mesma maneira, milhões têm tido revelações sobre a natureza não dual da realidade por milhares de anos. O conhecimento dessas experiências tem sido extraído e compilado de maneira que uma ciência da consciência, o ser, desenvolveu-se. Uma diferença entre o Vedanta e a ciência materialista moderna é que uma está focada em objetos e a outra tem o seu foco no sujeito, a consciência. Além do mais, o conhecimento obtido pela ciência materialista está constantemente mudando, porque o campo de investigação está em um estado de fluxo e o meio de conhecimento, a mente humana, está condicionada pela ignorância. Quanto mais sabemos sobre os objetos, mais desconhecemos. O conhecimento que o Vedanta traz, contudo, não muda, porque o ser não muda. Portanto, o conhecimento do ser é sempre bom. Outra diferença entre Vedanta e a ciência materialista é: o objetivo do conhecimento do ser é a liberação do sofrimento existencial, enquanto o objetivo da ciência materialista é apenas o conhecimento das forças materiais atuando no campo da consciência e como usar essas forças para obter certos objetos de desejo. A obtenção dos objetos desejados, como já sabemos, não remove o sofrimento, é o equivalente ao sofrimento. E aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? É importante saber, contudo, que Vedanta não tem disputas com o conhecimento material ou psicológico obtido através de meios impessoais, ou seja, experimentação. No capítulo 6, eu introduzo o conhecimento dos corpos sutil e causal obtido nos últimos 50 anos, que, acredito, contribui com o Vedanta como um meio de conhecimento do ser. Aqui ele fala dos corpos sutil e causal, a gente vai ver isso com muito mais detalhe e ênfase nos próximos capítulos, tá? Então vocês vão entender que nós estamos aqui manifestados em diferentes ordens e organizações de corpos. E a gente vai saber um pouco mais sobre, um pouco não, acho muito mais sobre isso nos próximos capítulos. E aí ele dá mais uma definição para Vedanta aqui. É o conhecimento de tudo. O Vedanta envolve tudo. O cosmos, a psique e a pura consciência. Enquanto a ciência materialista abrange apenas o cosmos e a psicologia científica abrange apenas a psique. Nem a ciência materialista, nem a psicologia compreende a relação entre elas, muito menos com a consciência universal, pois seus campos e métodos de investigação se excluem mutuamente.
Como seres humanos, somos uma combinação de consciência, que alguns chamam de espírito, e matéria. E existimos em um mundo complexo de leis e forças. Portanto, para podermos nos entender, precisamos de um meio de conhecimento completo. Vedanta não é apenas entender quem você é além dos objetos que aparecem em você. Com certeza, esse conhecimento é a essência do Vedanta, mas você não pode viver com consciência universal no mundo dos objetos, a menos que você conheça os objetos pelo que são e também saiba de que maneira a consciência universal e os objetos, o indivíduo experienciador e o campo de experiência, se complementam. Vedanta é o conhecimento de 3 ordens de realidade não dual. 1, a pura consciência, com e sem capacidade de criar. 2, os objetos materiais. E 3, o indivíduo. Aí ele começa a trazer algumas definições em sânscrito. Olha só. A pura consciência, que é o número 1, é chamada no Vedanta em sânscrito de Ishvara ou Ishwara, tá? Ou Ishwara. São 3 formas de expressão aí. Hoje a gente está estudando com uma mentora, uma professora que usa a expressão Ishwara, tá? Ishwara, que é o número 1. 2, os objetos materiais se chamam Paramatma. E 3, não, desculpa, com a capacidade de criar a pura consciência, tá? É o Ishvara ou Ishwara. 2, a pura consciência sem a capacidade de criar, que é o Paramatma, tá? Paramatma é aquilo que está antes do Criador, que é o imanifesto. Os objetos materiais é o Jagata. Jagata é tudo que está manifestado aqui. O universo, segundo o Vedanta, se chama Jagata. Tudo que envolve os objetos materiais. E, por último, o indivíduo, que é o número 4 aqui da referência, que se chama Jiva, ou Jiva, tá? Que é o que eu falei para vocês, que é a entidade experienciadora manifestada aqui. Sem aprofundar muito ainda nesse estágio, podemos dizer que os indivíduos são pequenos aglomerados de consciência, com vontades e desejos, com vários valores e prioridades. Precisamos entendê-los pelo que são. Eles se encontram envolvidos em um mundo de objetos materiais densos e sutis, que estão sujeitos a forças e leis impessoais. Se os indivíduos não entenderem a estrutura dos mundos objetivo e subjetivo nos quais eles vivem, seu conhecimento estará incompleto e seu sofrimento não irá reduzir, ou seja, ele vai permanecer nessa condição dual, né, de achar que é incompleto, de achar que depende dos objetos para se completar e fatalmente vai estar submetido nesse estado de sofrimento, de incompletude. Okay? O terceiro aspecto do Vedanta é a pura consciência com e sem sua capacidade de criar objetos. É chamada de Ishvara em nossa tradição, mas se você insistir em uma palavra ocidental, pode chamá-lo de Deus. Então você vai ver, vocês vão começar a perceber que a gente fala bastante sobre isso, né? Ah, Ishvara. Quem já está investigando há um pouco mais de tempo nesse universo vedantino usa bastante essa expressão, né, de Ishvara, que é a mesma coisa que Deus aqui no Ocidente. Não gostamos da palavra Deus
devido às ideias malucas que as pessoas pegaram da religião, tornando difícil seu entendimento. Não há muito a se falar sobre a consciência universal, a parte dos objetos que nela aparecem, porque, apesar de ser a peça mais importante do quebra-cabeça existencial, ela é bastante simples e mais sutil do que o mais sutil dos objetos. Temos muito mais a falar sobre a consciência universal no seu papel de criadora dos indivíduos, sobre os indivíduos em si e sobre os objetos com os quais eles interagem. Para ser livre, eu preciso me ver, me compreender como sendo um todo, não apenas como uma consciência isolada dos objetos que nela aparecem. A iluminação não é uma experiência que me libera, é o conhecimento total de mim mesmo, como consciência universal e como os objetos aparecendo em mim. Leva tempo para o conhecimento do ser se tornar completo, porque a ignorância é terrivelmente persistente. Você tem que ouvir os ensinamentos muitas e muitas vezes e ir se livrando da ignorância aos poucos. Então, mais uma vez, né, a gente coloca aqui a importância de a gente se expor a esse conhecimento com frequência. Eu recomendo vocês a fazerem isso pelo menos uma vez, um momentinho do dia, sabe? Se vocês, se não conseguirem ler, coloquem os vídeos, né, para rodar, para fazer replay e revisitem esse conteúdo que a gente já viu até aqui, ouçam os áudios, né, do capítulo falado e busquem a maneira que vocês consigam assimilar melhor esse conhecimento no dia a dia, se expondo o máximo possível a ele, tá? Porque é aos poucos que a gente vai quebrando esses padrões de ignorância que estão presentes no nosso cotidiano, diariamente. Então, é necessário que a gente coloque isso como no nível de disciplina, como de uma academia, né? A gente fortaleça esse conhecimento do nosso ser como um aspecto, assim, um dispositivo muscular, sabe? Uma coisa que a gente tem que fortalecer diariamente para que tome um tônus, né? Se tonifique a ponto de a gente tornar esse conhecimento forte e firme dentro de nós. Okay? Muitas pessoas compreenderam quem elas são em algum tipo de caminho experiencial e alegam estarem totalmente maduras, mas nós não chamamos isso de iluminação. Essas pessoas totalmente maduras estão, na verdade, semi-maduras, porque elas têm apenas um conhecimento parcial da realidade. Apenas na terra de cegos, quem tem um olho é rei. Muitos não vivem uma vida virtuosa e parecem gostar de confundir os buscadores com visões estranhas de iluminação. Se você não compreender o quadro geral, como tudo se encaixa e como tudo é a mesma coisa, mas ainda assim diferente, você ainda não se iluminou. Então, tem muita gente que vive uma experiência, né, experiencia algo muito extraordinário, e se auto-intitula iluminado. E mestre, e guru, né? A gente vê várias figuras assim, né? Vários indivíduos que se auto-intitulam liberados, iluminados, libertos, mas através de uma experiência. Mas isso é muito difícil. Existe até um Swami, né, que é o Paramartananda, que viveu uma experiência quase morte e a partir dessa experiência ele conseguiu compreender tudo isso, o Vedanta, né, na sua essência, e passou a viver de uma forma iluminada, liberada. Mas ele é uma exceção da exceção da exceção da exceção, tá? Porque provavelmente
nas últimas passagens dele, ele já estava ali na beirinha desse movimento de iluminação, quando ele se desprendeu novamente para uma nova experiência. Então, ele já veio acumulando um karma positivo, né, para que nessa última passagem que ele se iluminou, ele conseguisse acessar esse conhecimento com uma certa facilidade, ainda assim, passando por uma experiência quase morte, né? Na maioria, o resto, né, o restante, a maioria massacrante, vai passar por esse processo de investigação, que leva um tempo que é impossível de se prever, porque demanda todos esses fatores, a dedicação, né, o tempo de exposição, a disposição da investigação do dia a dia, do Manana, também a misericórdia de Deus. A gente vai ver esses fatores todos aqui nos próximos capítulos, tá? Mas, assim, existem várias variantes que são determinantes aí no nosso processo de investigação e de liberação. Mas dificilmente ou raramente vai acontecer através de uma experiência, a gente se iluminar, tá? Então, aqui o James coloca isso com muita clareza, com muita franqueza, para que a gente esteja situado nessa verdade, com essa consciência. E aí ele diz, o que é conhecimento? Página 35. No início do ensinamento, precisamos definir uma terminologia precisa. Quando uso as palavras, você deveria saber o que elas significam. Todo mundo concorda com o que se refere à palavra árvore, mas nem todos concordam com o que se refere à palavra Deus ou consciência. Conhecimento é uma palavra que temos usado até agora sem uma definição adequada. O conhecimento é algo que não pode ser negado, algo com o qual você sempre pode contar. Informação não é conhecimento. Não é conhecimento saber que as ações da General Motors equivalem a $43 hoje. É apenas informação, porque amanhã podem estar 42. Você não pode contar que seja 43 para sempre. O conhecimento está além da experiência. Ele sempre supera a experiência. É extremamente importante saber que você pode atuar na sua vida confiantemente, com base no conhecimento, mas que sua confiança está sempre comprometida quando opera somente com base no conhecimento obtido através da sua experiência. A experiência tem valor, a vida é experiência. E a maioria de nós leva a vida baseando-se apenas na experiência. Baseamos nossas ações na forma como nos sentimos e não no que sabemos. Não há uma lei contra isso. Mas se você quiser ser feliz, precisa saber que a experiência não é confiável. Quando você olha para o diagrama abaixo, tem a experiência na qual as linhas horizontais têm diferentes comprimentos, mas se as medir, verá que elas são exatamente iguais. Conhecimento diz uma coisa, experiência diz outra. Olha, a linha que ele está dizendo é essa daqui, ó. Dá a impressão que essa primeira linha é mais extensa que essa. Porém, isso é uma ilusão de ótica, né? Por conta dessas flechinhas aqui. Se a gente pegar uma régua e medir, essas duas linhas possuem exatamente o mesmo comprimento, ok? Então, experienciando, através da nossa visão, experienciando essas linhas, nós temos uma tendência a acreditar que elas têm tamanhos diferentes. Porém, utilizando o conhecimento através de uma régua, que por sua vez é calibrada dentro de um parâmetro único de calibração, essa régua vai nos
apontar que ambas as linhas têm o mesmo comprimento, ok? Então, essa é a diferença de conhecimento e experiência. A experiência tende a deformar esse conhecimento ou a trazer o conhecimento de uma forma deturpada, distorcida, de acordo com a ignorância dos nossos sentidos, né? Que muitas vezes os nossos sentidos nos colocam num estado de ignorância, de percepção de uma realidade aparente, que não é real de fato, tá? E aí o conhecimento ele está acima dessas distorções que podem aparecer através da experiência, tá? Consideramos nossa interpretação da experiência como conhecimento, mas não é. Se você operar unicamente com base em seus sentimentos, medos e desejos, produzirá resultados indesejados, porque a realidade, o mundo no qual a experiência ocorre, não se importa com seus sentimentos. É uma matriz impessoal de objetos, forças, regras e seres conscientes que se comportam independentemente de você. Tendo o conhecimento como seu guia, você não cometerá erros, porque não entrará em conflito com o que é. Por exemplo, a intuição é um sentimento particularmente valorizado entre os indivíduos espirituais, mas não é confiável. Você pode ter um insight ou uma intuição correta sobre uma pessoa ou situação em particular no momento e ver que esse insight é contraditório com outra intuição que surge mais tarde. Olha que interessante, né, gente, isso, porque a intuição ela está linkada com o que a gente está experienciando no momento. E pode não fazer sentido amanhã, né? Então, até aqui, acho que o James, ele trouxe esse cuidado, né, dessa interpretação do conhecimento, do verdadeiro conceito do conhecimento e, principalmente, a diferença do conhecimento para a experiência. Porque isso é determinante nesse processo investigativo do Vedanta, tá? Então, esse capítulo ele é um pouco mais teórico, não fica com tanto espaço para a gente trazer exemplos mais práticos, né? Mas ele é muito coeso, ele traz de uma forma muito objetiva toda essa classificação, essa conceituação do Vedanta. Eu queria abrir um pouquinho aí para vocês trazerem qualquer coisa que seja, uma dúvida ou então uma constatação que vocês tiveram ao longo da leitura, quem está vendo pela segunda vez, o que está vendo de diferente. Esse é o momento da gente partilhar um pouquinho. Eu vou contar um pouco da minha primeira experiência, né? E a primeira experiência foi bem difícil para entender, porque mesmo eu nunca fui muito religioso, mas assim, minha mãe era muito religiosa, minha esposa é muito religiosa e muita gente que me odeia. E aí o que eu percebi? Que mesmo eu não sendo religioso, não sendo devoto a uma crença, isso foi programado em mim, sabe? Mesmo eu não sendo, eu lutando contra isso. Por isso que eu lembro que a primeira vez que o Mário falou do Vedanta para mim, que aí ele falou, não é uma religião, tal, sei o que, eu falei, pô, é bem interessante, né? Mas eu senti uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo eu não tendo uma crença, em aceitar, principalmente tudo isso que foi até falado hoje. E para eu compreender, as palavras, elas eram bem difíceis mesmo. Pensei em desistir algumas vezes, tanto que nossa primeira turma, acho que tinha 20, quase 30 também, acabou com 12. Mas assim, o que eu tenho para falar para a galera
que é o que eu senti, que nos primeiros capítulos, o James, ele dá uma cutucada mesmo para ver se as pessoas estão mesmo dispostas a querer se auto-investigar, sabe, para aprender essa discriminação. E eu tenho um conselho, pode insistir que depois vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal, mas fica bem legal mesmo. Fica bem mais legal do que os primeiros capítulos, que é muito confuso, né? Porque são palavras, são coisas que a gente nunca escutou, né? São conceitos de que a gente nem sonhava que existia, né? Então, é isso que eu percebo, que eu nunca fui muito crente em alguma coisa, mas mesmo assim eu era crente em alguma coisa. Então, essa programação que foi feita em mim desde criancinha, ela foi quebrada agora, já faz um tempinho já que quebrou. E tá tudo certo. Minha esposa é muito religiosa, eu continuo, tamo junto. Quer ir na missa? Ah, vamos lá também, tamo junto também. Então não tem problema, cara, tá tudo certo. É isso. A gente vai aprendendo a evitar as manifestações de aversão também, né? Nem apego, nem aversão. Então não tem por que a gente ter aversão à missa que a esposa, o companheiro está fazendo questão de manifestar, né? Essa fé, essa devoção, porque existem N formas de manifestação e todas elas são válidas aqui no mundo material, né? No mundo das coisas, dos objetos. E é interessante isso que o Val falou, porque até esse momento, o James está trazendo algumas coisas que são absolutamente conceituais, mas que a gente só descobre que são super conceituais depois que a gente percorre todo o livro e entende o quanto essa fase é a fase de estruturação de um alicerce, sabe? Você fala, nossa, caramba, foi muito perfeito tudo, toda essa construção que ele fez. Mas a gente só consegue ter essa noção exata depois que a gente percorreu todo o caminho. Então, quando a gente volta para esse lugar, tendo percorrido o caminho inteiro, né, a gente consegue olhar de uma maneira completamente diferente, dando esse valor que o Val falou, né? Então, insistam, porque nesse momento a gente está alicerçando um conhecimento que vai vir de uma maneira muito mais alegórica, sabe? Ele vai ser muito mais colorido. Parece que até agora o desenho está meio cinza, em tons de cinza, meio sem preenchimento, sabe? Você fala, nossa, mas não sei, essa linha aqui não faz muito sentido aqui, parece que não fecha uma forma, né? Não monta uma forma exata. Mas além de montar a forma exata, ele ainda vai preencher de cores, assim. Vocês vão perceber o quanto é perfeito, o quanto é completo esse conhecimento, que ele vai trazendo sabiamente, pedacinho por pedacinho, porque de fato não dá para assimilar isso da noite para o dia. É uma coisa que requer um tempo, e é por isso que cada vez menos eu tenho pressa de terminar esse estudo, sabe? Nos primeiros encontros eu falava, nossa, o ideal seria um capítulo por encontro, imagina. Hoje as coisas acontecem assim de uma maneira muito mais fluida, porque é o tempo que precisar, sabe, para cada encontro. A gente tem uma ideia dessa extensão desse estudo, mas isso também vai variar de acordo com a quantidade de dúvidas que surgirem no grupo, né? Então, quanto mais dúvidas surgem, menos a gente percorre por encontro. E então tá tudo bem, é natural, é a forma da comunidade absorver e entrar em contato e assimilar esse conhecimento, né? Então tudo é válido. E é muito legal quando a gente tem referências assim de pessoas que estão revisitando, para que a gente reafirme, né? Eu mesma reafirmo esse conhecimento a cada vez que eu revisito. Eu estava com o Renan na fila, mas eu acho que ele caiu. Renan, você está por aí? Você só Oi? baixou a mão? Eu acho que minha câmera bugou aqui, peraí. Ah, tá. Voltou. Acho que eu vou voltar aqui.
Você consegue falar, a câmera não está ativada mesmo, mas eu acho que se você falar, a gente consegue acompanhar. Ah, legal. Essa semana aconteceu uma coisa bem curiosa durante essa sangue aqui, me lembrei dessa situação. Eu tava num almoço de domingo com minha família, né? Aí depois do almoço, todo mundo sentou assim na sala, começou a falar de um monte de coisa, até que chegou no assunto, né? De, ai, como que deve ser depois da morte, né? O que que vai ter? E eu só escutando toda aquela conversa, né? E todo mundo falando, se alguém passar pro lado de lá, que traga essa experiência e conta pra gente como é que é, tal. Eu só escutando. E eu percebi que em experiências de expansão da consciência, né, que a gente pode ter esse acesso, né, esse conhecimento chega para a gente, mas como que é um conhecimento experiencial, ele não fixa. É muito fácil, ao longo do tempo, ele se diluir muito rapidamente, e quando você percebe, você já está de volta na Matrix, assim, condicionado da mesma forma que todas as outras pessoas estão pensando, né? Eu falei, caramba. E o Vedanta vem dessa forma assim, fala, cara, não quero mais voltando para essa ignorância, né? E quando eu estava escutando eles falando essas coisas, eu me via nessa situação. Falava, nossa, eu passo por tantos insights, tantos acessos maravilhosos, mas quando você deixa de estar no estado de vigília por um minuto, é tão fácil você acabar diluindo esse conhecimento. Então, o Vedanta está sendo uma construção e desconstrução constante, e assim, quase que diária. Então, e agora você trouxe a essência da motivação que nós, aqui na Arca, eu e Mário, tivemos para buscar encontrar um meio de reforço mesmo desse conhecimento no dia a dia, porque quando a gente se abriu para investigar outras maneiras de trazer essa percepção do ser à tona, além da experiencial, né, através das medicinas da floresta, da ayahuasca, foi justamente por perceber, por captar essa samsara se repetindo encontro por encontro. Então, pessoas saindo daqui absolutamente convictas do caminho que estavam trilhar e voltando de novo confusas, igualmente confusas, sabe? E aí a gente olhava e falava, meu Deus, mas espera, o que aconteceu, né? Depois que essa pessoa saiu daqui tão convicta, aconteceu que existe uma realidade aparente que está posta de uma maneira tão perfeita, né, para nos confundir, que ao longo do percurso, é aquela história da água mole em pedra dura, né? Por mais que a gente ache que a nossa pedra está dura, a nossa pedra filosofal, a pedra do conhecimento, quando chega lá fora, a água bate, 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 bate. Tem um dia que a gente acorda um pouquinho mais irritado, um pouquinho mais sujeito às emoções, né? Nós mulheres, inclusive, a gente tem um período lunar, né, de alteração de percepção das coisas, de intuição, enfim, humor. Então, chega um belo dia, que a gente sucumbe, fala, não é possível, eu estava enganada, aquilo lá foi uma ilusão da minha cabeça, que é impossível sustentar aquilo que eu acessei. E nessa altura do campeonato, você nem lembra mais que acessou. Quando você já está sujeito a esse nível de ignorância de novo, né? Então, o seu corpo já não está mais sutil daquela maneira e você já não alcança mais aquela percepção sutil das coisas, porque a densidade desse mundo material já voltou a te contaminar. Então, o Vedanta foi justamente um presente, né, que foi trazido aqui para nós na Arca, a partir desse clamor, desse momento que a gente decidiu
buscar mesmo uma solução que fosse mais definitiva, né? Mais firme, mais sedimentada no conhecimento, que fosse possível ser colocada em prática diariamente. E é sobre isso mesmo, é sobre o saneamento, né? Dessa samsara eterna que a gente vinha assistindo com cada pessoa que chegava aqui, sabe? Então, a gente fala, meu Deus, mas como que é possível, né? Fulano saiu tão limpinho, voltou tão sujinho de novo, né? Olhando pelo aspecto da densidade mesmo, considerando que a densidade do mundo material é uma sujeira, uma poeira, né? Que envolve a gente, deixa a gente todo confuso mesmo, né? É como se a gente saísse daqui com óculos, saísse da experiência, né? Do conhecimento experiencial com óculos com uma nova lente e logo ali enchesse essa lente de poeira, e essa poeira vai ofuscando, né, o poder dessa lente, e dali a pouco essa lente já não tem mais efeito. Então, conhecimento está aí para isso, e nós tivemos o acesso ao melhor conhecimento, que é o conhecimento mais puro, né, mais perfeito do ser, que é o Vedanta. Diga lá, Ricardo. Então, comigo tem acontecido muita coisa e parece ser bastante mundano, né, o que a gente passa. Por exemplo, eu passei por uma reunião de condomínio, né? Dentro da minha cabeça, ao longo das discussões, uma reunião que era para durar 1 hora, levou 2 horas e meia de discussão e eu não conseguia sair da reunião, né? Porque eu sou um dos conselheiros do síndico, né? E eu olhava para aquela experiência e falava assim, eu não sou essa experiência, né? Isso não é real, isso não é real. Só que a experiência real que está acontecendo está sendo dentro de mim. E quanto mais eu materializava e intensificava essa experiência, mais o sentimento brotava e se tornava cada vez mais real dentro daquele momento. Então, praticamente a gente fica mais... Eu me senti muito denso. Então, parece que nós temos o poder de transformação da realidade. A gente consegue fazer com que ela se materialize de uma forma, né? E não adianta apontar o dedo para o outro, porque está dentro de mim. Eu que estou julgando, eu que estou sentindo, eu que estou achando absurdo. E quanto mais eu achava isso e mais tentava me distanciar, essa realidade ficava mais clara e ainda mais agressiva, que o pessoal começava a brigar, Thaís. Sabe? Eu olhava e falava, meu Deus, né? Aí, o que tem acontecido é que, com uma certa constância, eu tenho voltado os capítulos e lido de novo. E olha, parece que eu estou lendo outro livro, sabe? Eu vejo assim e falo, eu não tinha visto isso, não. Dessa forma, não, né? Então, o que está acontecendo aqui, ao revisitar esse conhecimento, né? Que hoje foi bem dito, né? O que é real, algo que é imutável, né? Ele está lá. Esse conhecimento, ele é uma coisa que, se a gente não é questão de segui-lo, né? Mas de observar e ir melhorando esse tipo de autoobservação, né? Nessa caminhada eu estou achando assim, assim, bem esclarecedor, né? Mesmo porque eu sou aquele tipo de, primeiramente, um buscador corporativo, né? Que queria conseguir sucesso na vida através do material, né? E isso daí, praticamente, a realidade me levou para outro caminho, a ponto de entrar numa depressão e procurar mais o espiritual, né? Que desde pequeno eu tenho contato com ele, né? Só que aí, em determinado momento, o espiritual não resolvia mais. O que aconteceu? Eu fui parar num psicólogo, e o psicólogo, ele vai trabalhar a experiência, ele vai trazer você mais para dentro do sólido, do material, né? E também não serviu, ainda saí com raiva disso, né? E comecei a procurar e buscar, até chegar, né? Nesse ponto que eu estou achando muito interessante, está sendo, assim, muito esclarecedor,
Está mudando. Eu acredito que não seria uma mutação, né? Seria você acompanhar o fluxo e ir seguindo com ele, né? Porque se a matéria é toda transformação, tudo está em movimento, menos o que é real, que é, né, essa consciência, né? Acompanhar esse fluxo de uma forma mais consciente e através desse estudo está facilitando bastante o caminho aqui. Eu tenho muita gratidão, né? O sentimento que vai ficando, né? É a gratidão. Que bom, Ricardo. É muito bom ouvir seu relato, porque chega um momento que, quando você tem já bem sedimentado e entendido todos esses elementos que serão trazidos aqui nesse estudo sobre essa realidade aparente, você começa a se divertir com isso. Então, você sai desse lugar de irritação, de aversão, e aí você começa a... isso aconteceu muito comigo e tem várias pessoas que relataram isso. De você olhar a situação e falar, meu Deus, é tudo tão perfeito para me convencer, né? Mas eu sei que isso não é real, mas ainda assim é lindo de ver, é perfeito. Como que pode o Criador fazer um negócio de uma forma tão minuciosa, tão absolutamente real, sabe? Para os meus olhos físicos. Então, acaba sendo mais divertido, sabe? Fica mais leve tudo. A tendência é essa. E uma outra tendência é que os buscadores vedantinos tenham, né, exatamente esse perfil aí que você falou, de inconformismo, de não entender, não acreditar que isso seja real, né? Não é possível que a vida é isso. Geralmente, os vedantinos são essas pessoas, né, que já passaram por várias fontes de conhecimento e de filosofias e religiões e, enfim, de todos os tipos, mas não conseguiram obter todas as respostas e continuaram inconformados, né? Então, esse inconformismo também tem, junto com ele, um parentesco ali como chama? Indignação, né? Então, a gente tem a tendência de se indignar com aquilo, falar, não é possível, meu Deus do céu, de novo isso, por que eu estou vivendo isso de novo, né? Um cansaço, sabe? Uma intolerância de repetições desses padrões. Então, isso coloca a gente nessa condição bem limítrofe da paciência mesmo, né? Mas a boa notícia é que a tendência é que fique mais divertido ao longo do caminho, sabe? Que você conte situações que você ri, fala, meu Deus, é sério mesmo? Não, eu não vou cair nessa dessa vez, não vou, não, nem a pau, sabe? E aí se mantém num estado de leveza a ponto de brincar mesmo, sabe? Com a situação, com a pseudo-realidade. Então, continua aí firme que a tendência é só melhorar. E todos esses cenários aí que se colocam para a gente é justamente para testar como que está a nossa discriminação, né? A quantas anda? Sim. E eu tenho uma dúvida, Thaís, que é referente, né, a Svara Paramatma, né? Que seria a pura consciência com e sem a capacidade de criar, né? Por exemplo, Edir Macedo e Bolsonaro, eles são personagens criados por nós, pela humanidade, pela alma, pelo pessoal pensando a mesma coisa. Seria isso? É da definição mais um? Nesse caso, a definição de Ishvara, o Ishvara, ou Ishvara, né, que a gente vai usar bastante Ishvara, e o Paramatma é que o Ishvara, ele, enquanto criador, ele vai ser manifestado através desse mundo dos objetos, que é Jagata. Tá? Então, esse universo, todo esse universo aparentemente real aqui, chamado Jagata, ele é criado e movimentado por Ishvara, tá? Já Paramatma é o imanifesto, é o que está antes de Ishvara, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais
de detalhe mais para frente nos próximos capítulos, mas existe o imanifesto, que também é chamado de Brahman, que é aquele que é simplesmente o ser não manifesto. Tá? Então, existe um lugar dentro dessas ordens de realidade que nada se manifesta, onde nada se manifesta, que é o imanifesto. Esse lugar é Paramatma. Tá? Então, é isso, é sem a capacidade de criar. É um lugar onde a criação não acontece. A criação acontece a partir de Ishvara. Ok? Então, Paramatma está antes de Ishvara. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe. Agora, quanto a esses líderes espirituais, né, religiosos, eles são objetos do campo que são reforçados através da nossa ignorância como fazedores de ação, né? Então, eles realmente acreditam que são autores de milagres, que fazem, né, coisas. Eles são personagens, objetos personagem desse universo aparentemente real que está aqui para nos iludir, tá? Então, são personagens, são objetos. Mas eles não têm uma relação direta com o Paramatma. Paramatma é simplesmente o manifesto, tá? E a gente vai ver com mais detalhe isso e esses conceitos mais nos próximos capítulos. Ok? Alguém mais quer trazer alguma coisa, pessoal? A gente pode finalizar por hoje. Gabi, você está tentando falar comigo? Sua voz não está saindo. Não. Será que é o fone? Você está ouvindo bem? Pode ser o dispositivo do fone. Não. Deixa eu ver aqui. E tá desbloqueado o seu áudio. Não está ativado o mudo. Alguma coisa no seu dispositivo mesmo. Quer digitar para a gente? Se quiser, manda por chat. Enquanto a Gabi digita, mais alguém quer trazer alguma coisa? Manda Aldo, Gabi, manda Aldo. Que o Renan falou que a câmera dele bugou. Sem problema. Queria apenas complementar o que o Renan disse, que tenho me questionado muito quanto a essas provocações, que tem me feito pensar se tudo que eu pensava era errado. Não, nada que você pensava era errado. Não existe nada de errado com você. Existia apenas uma ignorância do ser real que você é, né? Então, aqui dentro do mundo das coisas materiais, que é o mundo aparentemente real, a gente está condicionado a ter um padrão de pensamento, de comportamento, que dentro dessa ordem de realidade não é errado. Porém, quando a gente traz esse conhecimento, quebra essa cortina, né, esse véu de ignorância, e olha para uma outra ordem de realidade, que é a realidade do ser, a realidade real, de acordo com o Vedanta, a gente começa a questionar e a redimensionar as nossas percepções, né, de acordo com esse novo conhecimento. Então, eu não vejo como sendo razoável a gente achar que a gente estava todo errado, sabe? Ah, meu Deus, estava tudo errado, porque isso traz uma depressão, assim, né? Parece que vem com um senso de reprovação
daquilo que da forma que a gente se manifestou até esse momento. Sendo que a forma que a gente se manifestou foi a forma que a gente tinha condição de manifestar de acordo com a nossa capacidade, né, de discriminação, nossa capacidade de percepção da realidade. Então, você não estava toda errada até agora. Você só estava ignorante do ser que você é, que existe além disso tudo que você estava vivendo. Então, agora você vai incorporar novas formas de avaliação, né, de percepção dessa realidade. E você vai começar a deflagrar situações que são ilusórias, que não refletem a sua real natureza, tá? Mas, ainda assim, não significa que tudo que você viveu até agora era errado. Caso fosse, você não teria chegado até o Vedanta, por exemplo, né? Então, você está num processo investigativo que é importante, que até agora se deu de uma maneira incompleta, né? Porque te fez chegar até aqui buscando uma completude, que essa é a busca básica. Quando a gente chega no Vedanta, a gente está buscando uma completude. E aí a gente descobre que a gente já é completo. Então, a partir dessa descoberta, a gente vai mudando a nossa forma de avaliação da realidade, tá? Mas não se prenda a essa ideia de que estava tudo errado até agora. Se prenda a ideia de que as coisas estão ficando mais certas agora. Eu acho que é mais construtivo, mais positivo pensar assim, porque, caso contrário, pode trazer uma sensação de reprovação da vida, assim, de depressão, uma coisa meio, né, down. E não é essa a ideia é a gente ir transformando a nossa realidade. Ô, Thaís, Oi. acho que resumindo, eu fui enganado porque eu era ignorante. Né? Eu me permiti, né? A minha ignorância permitiu que esse engano chegasse até a mim e se reafirmasse na minha rotina. E agora, com menos ignorância, eu vou tendo menos enganos, né? Caindo em menos ciladas. E assim vamos evitando as ciladas e reconfortando e reafirmando o ser que somos. Ok? Bom, pessoal, gratidão pelas participações. A gente estendeu um pouquinho mais hoje. Eu agradeço pela permanência aqui, pela perseverança. E a gente vai finalizando nosso estudo, né, em coletivo, mais uma vez, nos conectando com o todo que somos, com a nossa completude, através do mantra que finaliza esse encontro. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos. Bom descanso, boa discriminação e até a próxima quarta.